Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se esse for o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Antes de falar especificamente sobre esse livro, eu te faço aquele pedido de sempre. Curte aí o vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ser muito importante para mim. Bem, talvez você esteja se perguntando aí, quem é Shonda Rhimes? Eu garanto a você que você conhece a Shonda Rhimes. Ou, se você não conhece a Shonda, você pelo menos conhece alguma de suas histórias, ou em algum momento da sua vida foi exposto a alguma de suas histórias. Shonda é uma escritora, roteirista, showrunner, é responsável por escrever ou produzir sucessos como How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy, Scandal. A Shonda fez tanto sucesso com essas séries que ela fundou a Shondaland, que é um lugar, uma grande produtora só dela, onde ela produz todos esses programas. A ABC, que é onde a Shonda trabalha, viu tanto sucesso na Shonda que eles pegaram a quinta-feira, no horário nobre da quinta-feira à noite, e entregaram praticamente inteiro para a Shonda. Colocaram 3 programas, 3 séries dela em seguida e chamaram isso de Graças a Deus é Quinta-feira. Então passava How to Get Away with Murder, Scandal e Grey's Anatomy em sequência. Ela dominava o horário nobre da quinta-feira à noite na ABC. A Shonda é responsável por 4 programas de TV que muitas vezes são filmados ao mesmo tempo. 70 horas de programação de TV por temporada. Um orçamento de 350 milhões de dólares por temporada. Os seus programas, as suas séries, são exibidas em 256 países e foram traduzidos para 67 línguas diferentes. Posteriormente, ela assinou um contrato com a Netflix. Produziu uma série chamada Inventando Anna, que também foi um grande sucesso. Está escrevendo e produzindo uma série sobre o famosíssimo febre adolescente. Eu não sei se eu chamo de esses Julia Quinn, eu não sei se chama de adolescente ou young adult. Não tem como ser de adolescente. E também tem escrito e produzido a série sobre o fenômeno para young adults, esses novos adultos, né? Jovens adultos, o fenômeno da Julia Quinn, Bridgerton. Ah, esse eu gosto. Ufa! Agora você foi apresentado a Shonda Rhimes, uma das mulheres, se não a mulher mais influente do mundo. Então, nesse momento, eu já não preciso dizer para você que essa que era uma menina que cresceu trancada dentro de uma despensa. Ela ficava trancada dentro de uma despensa pela mãe e ela começava a brincar com as latas de ervilha e inventava uma história e ela nem percebia que estava trancada ali. Então, nesse momento, eu não preciso mais te dizer que essa velha é uma excelente contadora de histórias. Mas calma, quando eu falo que ela é uma velha e contadora de histórias, não é uma ofensa para Shonda. É assim que ela começa o seu livro, O Ano em que Disse Sim. Ela diz que ela é uma velha e ela é uma velha mentirosa,
porque ela adora contar histórias. O Ano em que Disse Sim é classificado como um livro de autoajuda, embora eu particularmente não goste muito do termo autoajuda, porque é a ajuda da Shonda Rhimes. Se eu pudesse fazer o que a Shonda Rhimes fez na história, eu não precisava de ajuda, da minha autoajuda. Mas embora esse seja, assim, um livro classificado como autoajuda, ele não é aquele... Então, embora seja, assim, um livro de autoajuda, não é um livro positivista ou cheio de lição de moral. É apenas uma coleção de histórias a respeito da vida da Shonda Rhimes. Acontece que a Shonda estava numa cozinha, preparando comida. Ela dizia que a família dela gostava muito de se reunir. E ela estava na cozinha com a irmã dela, preparando algum tipo de comida, e ela estava falando com a irmã que recebeu um convite para ir para um lugar maravilhoso, para um evento maravilhoso, que prometia ser muito divertido. E ela falou com a irmã que não iria. E a irmã falou com ela: isso não tem surpresa nenhuma, você sempre diz que não vai. Você sempre diz não para tudo que te perguntam. E ela disse que isso foi como retirar o pino de uma granada e deixar essa granada dentro da cabeça dela, que em algum momento isso ia explodir, e que ela passou a pensar nisso com uma certa constância. Algum tempo depois disso, o empresário dela falou: a gente vai para um evento, e esse evento tem o Obama, tem a Michelle Obama, e a gente simplesmente vai, e arrastou ela para esse evento. E ela foi, o evento foi muito divertido, ela acabou dançando com o Obama, e ela gostou muito de ter ido nesse evento. E ela chegou, depois do evento, em casa e começou a pensar: se eles tivessem me perguntado, eu teria dito não. E a granada que a irmã puxou explodiu na mente dela. E ela percebeu que isso era verdade. Ela percebeu que ela realmente dizia não para tudo. Então ela resolveu aceitar um desafio. Por um ano, ela diria sim para todas as coisas, especialmente as coisas que a assustavam, especialmente as coisas que a tirariam da sua zona de conforto. Então ela decidiu um ano dizendo sim para todas as coisas. Parece até aquele filme Sim, Senhor, né? Então ela estava num momento onde ela estava muito reclusa, fechada no seu espaço, assim, sem querer muitas interações sociais. Ela é uma pessoa, por incrível que pareça, introvertida. Então ela estava nesse momento mais fechado, ela estava infeliz, e ela decidiu: olha, continuar do jeito que eu tô não vai me deixar feliz. Então eu vou tentar essa coisa de dizer sim, de me expor mais, de fazer mais coisas diferentes e ver no que vai dar, né? Então tem algumas coisas que chamam muita atenção nessas histórias que ela conta, como, por exemplo, ela resolveu dizer sim a falar a verdade. Ela resolveu uma coisa que acaba sendo até certo ponto polêmica, assim, é dizer sim para ela mesma no sentido de saúde. Ela, nesse momento de reclusão, é muito engraçado assim como ela conta da relação dela com a comida. Ela criou uma relação com a comida exagerada, que aquilo era o conforto dela, né? Aquilo era onde ela se refugiava. E ela acabou ganhando muito peso. Então, num momento de brincadeira com as filhas, ela percebeu que ela ficou sem fôlego. Em 2 minutos ela não conseguiu carregar a filha no colo, e ela falou: eu preciso perder peso. Então, hoje em dia tem essa coisa de, não, você precisa se sentir bem consigo mesma, você precisa não se deixar levar pela ditadura da beleza. Mas a verdade é que o excesso de peso, ele é um fator de saúde muito sério, né? Então ela decidiu dizer sim para si mesma, para cuidar de si mesma, e acabou perdendo mais de 50 quilos. Ela
fala do processo, assim, é muito engraçado e prazeroso ler, né? Porque não tem esses chavões e também não tem essa coisa pesada, assim, né? De colocar a culpa na comida ou no peso, enfim. É uma coisa que ela decidiu para ela que seria legal perder esse peso e ela acabou fazendo. E ela conta que também uma coisa que salvou a carreira dela foi ter dito sim a brincar com os filhos. A filha dela parou ela na porta uma vez e falou: Mãe, quer brincar comigo? E ela estava no ano do sim, né? Então ela era obrigada a dizer sim. Então ela disse que a partir daí, toda vez que as filhas dela, não interessa se ela estava atrasada para um compromisso, se ela precisava fazer alguma coisa, toda vez que as filhas dela pedissem para brincar com ela pararia por pelo menos 15 minutos e dedicaria esses 15 minutos às filhas. Então ela disse que isso acabou salvando a carreira dela, porque nesses momentos de brincadeira com as filhas, ela acabou se recarregando e se reconectando, né, com a alegria de escrever, com a alegria de trabalhar, justamente porque ela parava alguns minutos para não pensar em trabalho. Ela se diz uma pessoa, uma titã, ela é workaholic. Ninguém chega ao patamar onde ela chegou sem sem trabalhar muito. Então ela é uma pessoa que trabalha muito. Então esse tempo que ela abria mão do trabalho, de qualquer coisa, para dar atenção às filhas, foi um momento em que ela acabou se reconectando consigo mesma. Uma coisa que eu também acho muito interessante é ela dizer que disse sim aos elogios. Uma pessoa na posição dela automaticamente está recebendo o elogio o tempo todo. Ela disse que ficava naquela, não sou isso tudo não sei o que e tal. Que ela passou a conviver com isso de uma maneira melhor. Então, não, obrigado pelo seu elogio, realmente eu trabalho para isso e tal. E uma outra coisa que eu achei muito, muito legal é que ela fala de dizer sim ao não e a conversas difíceis. Convenhamos que é muito difícil, muitas vezes, dizer não para as pessoas, especialmente às vezes dizer não para algumas pessoas que merecem ouvir um não. E também é muito difícil você ter conversas difíceis, né? É mais fácil muitas vezes você empurrar para baixo do tapete, deixar para lá. Então, achei muito interessante esses dois capítulos, assim, especialmente esse de ter conversas difíceis. Ela disse que em determinado momento ela começou a resolver o que precisava resolver. Ela tinha antes muitos problemas de relacionamento com a família, com o cônjuge, justamente por deixar as conversas para depois, por acabar não falando aquilo que precisava ser falado. E ela disse que começou a ter essas conversas difíceis e que isso melhorou as relações dela em todos os níveis, né? E para fechar, uma outra coisa que eu achei também muito legal é que ela disse sim a outros anos do sim. Então, ela diz sim a se abrir mais, a tentar fazer mais coisas, a fazer mais coisas diferentes, a explorar outras possibilidades, fazer as coisas que de uma certa maneira deixavam ela assustada ou deixavam ela com medo, e que ela entendeu que todo esse desconforto passa, na verdade, quando você está fazendo aquilo que você tem tanto medo de fazer. Então, se você tem vontade, assim, se você gosta, se você se sente bem, porque tem muita gente que não gosta nem de biografia, nem de livros de autoajuda. Então, se você se sente bem com uma espécie de autobiografia, de autoajuda, tem certeza que esse livro vai também te fazer muito bem, porque dentro dessa conexão toda de autoajuda, tem muitas boas histórias, muito bem contadas. Repito, a Shonda é uma excelente contadora de histórias. Excelente contadora de histórias. Foi muito prazeroso ler esse livro, porque ele é muito rapidinho. As histórias são tão boas que acaba, quando você percebe, você já está caminhando para o final do livro, assim. Então, é mais um livro que recomendo. E a nossa conversa sobre o ano em que disse sim
vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, porque isso, mais uma vez, me ajuda muito, muito, muito. Um abraço, até a próxima.